Glória a Deus, Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Eu quero ministrar nessa noite em cima do tema onde Jesus entra, tudo se transforma para melhor, amém? Aleluias. Diga assim comigo, onde Jesus entra. Diga mais alto e bom som, diga onde Jesus entra, tudo se transforma para melhor. Eu estava conversando com o pastor Tiago no início do culto e eu dizendo assim que me veio uma nota muito forte de eu ministrar, uma nota minha, né? Porque eu recebi muitas informações esses dias na escola de ministro e eu estava com muita vontade de ministrar sobre vida de louvor. E eu dizendo assim, eu digo, mas e eu ia preparar e não saía nada, travou tudo. Aí Jesus disse assim, o Espírito Santo disse assim, fale sobre Jesus. Não existe nada mais poderoso do que Jesus, amém? Aleluias. Então se você veio aqui nessa noite receber uma palavra de Deus, eu quero te dizer algo nessa noite, você vai receber, amém? Profecia, irmão, não consulta circunstância. Então, quando a gente recebe uma profecia, às vezes a nossa mente diz assim, meu Deus, não tem lógica isso. Mas Deus sabe trabalhar, amém? Deus vê o nosso futuro, irmão. Amém? Talvez você se veja daqui a 1 ano, 2 anos em determinado lugar. Deus não, Deus vê muito além. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3:20 na NVI. Abra aí, por favor. Glória a Deus. São palavras do próprio Senhor, amém? Aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Feche a sua Bíblia e vamos orar nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, aleluia, uma noite sobrenatural, Pai. Uma noite de mudanças, Pai, de dentro para fora, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, ouvidos abertos, espírito, Senhor, aleluia, receptivo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos ao Senhor Espírito Santo, que seja o nosso professor, nosso auxiliador nessa noite. No nome do Senhor Jesus, toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu já falei o tema, foi onde Jesus entra, tudo se transforma para melhor. Amém? E eu notei uma palavra de Rosana Lira, que o pastor mandou a ministração naquele dia. Ela disse assim, tudo que não flui na nossa vida, Jesus é 100% inocente. Porque muitas vezes, querido, as coisas não acontecem na nossa vida, não fluem na nossa vida, as coisas não andam na nossa vida, e a gente tem um costume de culpar a Deus, achando que Deus ajeita mais uns do que os outros. Não, Deus não tem, querido, assim, Deus não faz acepção de pessoas, não, aleluias. Deus, Jesus, não causa doença, Jesus não causa dor, Jesus não causa depressão, Jesus não causa choro, Jesus não causa decepções, frustrações. Jesus não... A vontade de Deus não é que a gente quebre a cara, mas muitas vezes a gente quebra a nossa cara. Sim, a gente se decepciona. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. E muitas vezes a gente coloca muito as nossas esperanças em pessoas. Aleluias. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluias, que aquele que confia no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ei, meu querido, nessa noite Deus manda te dizer, confia na minha palavra, confia na minha palavra, que você vai ver a mudança que eu vou fazer na sua vida. Se você crê nisso, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Mas quem é que está causando essas coisas? Diga assim, é o diabo. Não, irmão, diga com convicção, diga ao diabo.
A Bíblia diz em João 10:10, Jesus disse: o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia, queridos. Então, querido, o causador das dores não é Deus, é o diabo. É o diabo que causa dor. É o diabo que causa confusão na nossa mente. Muitas vezes o diabo chega na nossa mente, querido, e coloca confusão, perturbação, tirando o seu sono. Você não se concentra no seu trabalho, você não produz como era para produzir. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, talvez seja para você nessa noite: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você não sinta nem veja, mas Deus está cuidando de você nessa noite. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando dos seus filhos, da sua geração, irmãos. Aleluias. Querido, Jesus veio para dar vida em abundância para a nossa vida. Diga assim: vida. Jesus Cristo é a vida. Jesus, irmão, é a vida que a gente precisa para a nossa vida. Nem eu entendi o que eu disse. Aleluias. Mas é isso, irmãos. Tudo que nós precisamos, irmãos, está em Jesus. Tudo que o ser humano precisa, querido, para encontrar a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, aleluias. Foi Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você diga: irmão, eu já sei disso, aleluias. Mas Deus sabe trabalhar, querido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus é tudo que nós precisamos, querido. Mas, irmão, já vem para a igreja, eu já sei, mas Romanos 12:12 diz assim: nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão na igreja estão de coração. Às vezes estão com interesse. Deixa eu te dizer algo, irmão. O seu maior interesse deve ser Jesus. Jesus é a coisa mais preciosa que você pode encontrar na sua vida. Aleluias. Por isso que o próprio Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus tem bênção para você. Deus tem vida abundante para você. Mas você tem que colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Como foi dito pelo nosso querido João Paulo nessa noite. Você tem que priorizar a Deus. Aleluias. Quem tem Jesus tem tudo, querido. Apocalipse 2:9 diz assim. Jesus falando à igreja de Esmirna. Ele disse assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluias. Não vou ler o versículo todo, até rico. Mas, irmão, fui estudar essas palavras, que rico está em parênteses aí, né? Tu és rico. E eu fui estudar aqui. A palavra pobreza no grego aqui significa pitocheia, que significa pobre financeiramente. Mas como, irmãos, pode tirar o versículo, viu? Como uma pessoa que não tem condições financeiras pode ser rica? Como uma igreja que não tem condições financeiras, como a igreja de Esmirna, o próprio Jesus diz: vocês são ricos.
Sabe por quê, querido? Porque Jesus era o centro daquela igreja. Jesus habitava naquela igreja. E quem tem Jesus no coração é rico. Quem tem Jesus não tem falta. Quem tem Jesus tem tudo. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluias. É bom a gente ter bens, é bom a gente ter um carro, é bom a gente abrir o nosso Nubank e ver aquele Pix maravilhoso, aquele saldo. É muito bom, querido, a gente abrir a nossa despensa e ver ali os alimentos, carne, feijão, arroz. Mas melhor ainda, querido, é você ter certeza que você tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Porque a Bíblia diz, querido, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia! Jesus quer te salvar nessa noite. Aleluias! Aleluias! Diga, Deus é bom. Queridos, como eu falei nessa noite, onde Jesus entra, tudo se transforma para melhor. Eu fui analisar alguns textos da Bíblia. E o Novo Testamento, ele relata alguns lugares e algumas casas que Jesus entrou. E onde Jesus entra, tudo se transforma. Amém? Você está aqui? Eu fui analisar alguns textos e percebi que isso é uma verdade, amém? Glória a Deus. Todos os lugares que Jesus entrou, o lugar foi transformado. Aconteceu milagres, Júnior. Aconteceu mudança de vida. Aleluias. Porque é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz na vida de uma pessoa que deixa Ele reinar como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você está aqui? Onde Jesus entra, o mal sai. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio senão para desfazer as obras do diabo. Mas por que muitas pessoas não estão vivenciando essa vida que Jesus promete na palavra? O que está acontecendo? Eu quero te dizer, o erro não está em Deus. O erro nunca será do Senhor. Glória a Deus. Talvez quem esteja reinando nos lares, em algumas casas, não seja Jesus. Como disse o próprio profeta, se eu não me engano foi Ezequiel ou Isaías, eu não sei. Ele disse assim: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só Deus conhece o seu coração. Amém? Mas o que está acontecendo em algumas casas e na vida de algumas pessoas, que as coisas não estão acontecendo. Talvez não seja Jesus que esteja reinando. Eu notei algumas coisas aqui. Talvez seja a falta de perdão que esteja reinando na sua vida. Talvez seja o ódio. Talvez seja a raiva. Qualquer coisa você está com raiva. Qualquer coisa você está irado. Qualquer coisa você está murmurando. Achando ruim. Como é que Jesus habita num lugar desse, irmão? Aleluias.
Talvez o que esteja chamando a sua atenção não seja a oração, não seja o jejum, não seja a leitura da palavra mais. Porque é raro, irmão. É raro hoje um crente orar de joelho. É raro hoje uma pessoa dizer assim: hoje eu vou passar o dia em oração, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou tirar a carne, hoje eu vou tirar isso. A gente é muito ocupado, irmão, para as coisas do mundo. Como foi dito ontem, né? Há um tempo para tudo. Aleluias. Tem gente que é muito preocupado, irmãos, ansioso. A Bíblia diz que Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Tem gente que só está em paz quando vê que as contas estão pagas, quando vê que as coisas estão tudo direitinho. Jesus disse assim: eu vos dou a paz. Eu não dou a paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz fingida, querido. O mundo dá uma paz assim, reverendo Bruno. Você está com o ventilador para consertar. Enquanto não consertar, você está sem paz. Isso não é a paz de Jesus. Isso não é. Você tem que estar em paz independente de. Aleluias. Você não pode viver de toda forma mais, querido. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. A Bíblia está se cumprindo. As horas estão passando. Isaías disse assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Jesus está às portas. Aleluias. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Você não vai entrar no céu de todo jeito não, querido. Aleluias. Haverá uma prestação de contas. E você tem que se consertar. Nós temos que se consertar. A cada dia. Você está aqui? Jesus quer abençoar a nossa vida. Aleluias. Mas nós temos que se decidir o que nós queremos da nossa vida. Nós temos que se decidir. Josué disse: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se é a Deus, escolha Deus. Se é Baal, escolha Baal. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida, querido, servir ao Senhor com todo o seu ser, com tudo o que você tem, com todas as suas forças. Aleluias. Tem um hino da harpa que diz assim, eu me lembrei agora, diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluias. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tá assim aí? Dizia NVI a minha. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluias.
você tem que se negar, querido. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não pode brincar com Deus. A Bíblia diz que com Deus ninguém se zomba. Tem um hino que diz assim, tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Não tem nada a ver não, tomar uma cervejinha. Tem nada a ver não, eu ir para a rua ali. A Bíblia diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo o que fizer prosperará. Você não é comum. Aleluias. Glória a Deus. Você pode mudar de vida, querido. Como? Seguindo a Jesus. Vou para o primeiro exemplo aqui. Eu separei 3 exemplos aqui. 3 pontos, aliás. De lugares que Jesus entrou e mudou tudo. O cenário mudou. Amém? Talvez você diga assim, mas eu já vim para a igreja, já vem e as coisas não têm mudado. Talvez a religião entrou na sua mente, mas Jesus não entrou no seu coração. Amém? Um dia, faz muitos anos atrás, eu escutei um testemunho muito interessante de um ex-bruxo. E ele falando das pessoas, né, que usavam crucifixo. Ele disse assim, melhor do que usar um crucifixo é ter um Cristo fixo no seu coração. Porque às vezes a gente usa as coisas, né, as simbologias, mas o nosso coração está longe do Senhor. Quando Deus escolheu Davi, Deus não escolheu pela aparência. Deus usou o profeta Samuel e disse assim, Samuel, eu não atento como o homem atenta. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluias. Primeiro ponto aqui, que onde Jesus entra, tudo se transforma para melhor. Se encontra em João capítulo 2. Não precisa abrir, viu? A família de Jesus foi convidada para uma festa de casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia diz que durante a festa, o vinho acabou. E segundo a tradição de Israel, antigamente, as festas de casamento duravam 30 dias. E o vinho, como nós bem sabemos, representava e representa a alegria na Bíblia. E a Bíblia diz que o vinho acabou. O vinho da festa acabou. Se o vinho acabasse, a festa acabava. Se o vinho acabasse, a alegria acabava. Aleluias. Mas, querido, lá havia um convidado especial. Aleluias. Convidar uma pessoa que não é qualquer pessoa. Aleluias. Ali, querido, estava convidado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que transforma, que muda, que salva, que batiza, que liberta, que cura, que salva. Aleluia. Jesus estava naquele lugar. Aleluia. E quando Maria chegou para Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou. O vinho acabou. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus trouxeram, né, as vasilhas.
encha de água. Jesus transformou aquela água em vinho. Ou seja, onde Jesus está não há espaço para tristeza. Onde Jesus está não há espaço para tristeza, querido. Talvez você ande triste nesses últimos dias. Só Deus sabe o seu coração. Tem um ditado que diz assim: quem vê cara não vê coração, né? Talvez você esteja com um sorriso no rosto hoje, mas só Deus sabe o que você está passando. Mas eu quero te dizer que Jesus transforma água em vinho. Aleluias. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus transformou aquela água em vinho e voltou a alegria daquele lugar. Faça como Maria, querido, nessa noite. Peça a Jesus para mudar a sua situação. Aleluias. Segundo ponto aqui, querido. Se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, que Jesus visitou a casa de Pedro. Aleluias. E segundo o que eu estudei, uma das primeiras curas registradas na Bíblia que Jesus operou foi na casa de Pedro. O primeiro milagre foi em Caná da Galileia, mas um dos primeiros, das primeiras curas na Bíblia de Jesus foi na casa de Pedro. Eu queria que o irmão abrisse aí, por favor. Já abriu, não foi? Aqui é rápido, viu? Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, que quer dizer Pedro, né? A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Versículo 39. Eu compro outro, viu, pastor? Eita. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã eu trago outro aí. Glória a Deus. Então, queridos, veja que Jesus entrou naquela casa e havia doença naquele lugar. E quando Jesus entrou naquele lugar, querido, Jesus tocou naquela mulher e ela foi curada. Onde Jesus entra, querido, Ele cura. Amém? Você está aqui? Amém. O que eu quero lhe dizer nessa noite, lhe fazer uma pergunta nessa noite. Qual a área da sua vida que precisa ser curada? Qual é a área da sua vida que você quer que Jesus cure? Exteriormente ou interiormente? Glória a Deus. Jesus, querido, Ele tem poder para curar você nessa noite. Quando eu falo de cura, eu não falo apenas de enfermidades, dores de cabeça, essas enfermidades. Mas eu falo na principal doença, que é na nossa alma. Amém? Amém. Aleluias. Existem pessoas doentes, queridos, porque ainda não liberou o perdão. Aleluias. Existem pessoas doentes porque guardam coisas que só ela e Deus sabem. Glória a Deus. Mas nessa noite existe solução para mim e para você. Se encontre em Jesus. Aleluias. Porque onde Jesus entra, Ele transforma.
Glória a Deus. Você está aqui? Amém. Talvez você estava esperando, assim diz o Senhor. Mas Deus, Ele trabalha de formas diferentes. Amém? Você está aqui? Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. E eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas nessa noite. Aleluias. Terceiro exemplo para nós encerrarmos nessa noite. Eu já queria convidar o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Terceiro exemplo aqui que Deus falou comigo para eu notar foi sobre Zaqueu. Diga assim, Zaqueu. A Bíblia conta a história de Zaqueu, se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Não precisa abrir não, viu, Eduardo? A Bíblia conta que Zaqueu era um cobrador de impostos. E ele ouviu falar o que Jesus estava fazendo, por onde Jesus passava. Aleluias. E a Bíblia diz que Zaqueu foi ver Jesus, né? Saber quem era Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era de estatura pequena. Glória a Deus. Presta atenção aqui, querido. Existe uma palavra para você nessa noite. E a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém entrar na sua casa. Querido, Jesus está olhando o seu esforço. Aleluias. Jesus está vendo tudo o que você está fazendo pela obra, aquilo que você tem renunciado, as suas vontades. Aleluias. E Ele manda te dizer: eu vou entrar na sua casa e vou fazer um rebuliço, eu vou curar, eu vou mudar. Aleluias. E graças a Deus a palavra de Deus não falha, que eu vi Joslena aí. Cadê ela? Fica aí, que Deus tem uma palavra para você, viu? Quando eu fui escrever isso, que eu escrevo, não tem problema em escrever a mensagem, né? E quando eu fui escrever isso aqui, eu sem querer, eu escrevi seu nome 2 vezes. Josilene. Eu disse, oxê, não estou entendendo. Aí eu apaguei, eu digo, agora eu estou entendendo. Que Deus queria trazer essa palavra para Joslene. Amém? E Deus falou assim, ó, para você, receba, viu? Você tem suportado afrontas. Às vezes você quis revidar, mas o Espírito Santo disse assim a você: fica calada. E Deus falou mais: haverá recompensas pelo seu andar em amor. Eu declaro, Joslene, na sua vida, recompensas espirituais. Em nome do Senhor Jesus, Deus está lhe dando forças para você suportar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças e subirão como águias. Em nome do Senhor Jesus, correrão e não se fadigarão. Receba renovo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E quando Jesus entrou na vida e na casa de Zaqueu, querido, houve salvação. Aleluias. Houve mudança. Charles Spurgeon disse assim, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele disse assim: se você não tem a Cristo, presta atenção. Se você não tem a Cristo,
tudo que vale a pena ter você não tem. Se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tudo que vale a pena ter na vida você não tem. O que significa isso? Jesus é a única coisa, a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Jesus é a melhor decisão. Quando você entregar a sua vida a Jesus, você fez a melhor decisão da sua vida. Queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. O filho, ele morava com seu pai. E isso é uma história meramente ilustrativa, viu? E conta a história que ele discutiu com seu pai e saiu de casa. Saiu de casa. E, segundo a história, aquele homem com aquele jovem, eles moravam perto de uma grande árvore, perto de uma linha de trem. E aquele jovem passou uns dias, ele se arrependeu muito, porque quando ele saiu da presença do seu pai, ele sofreu muito. É isso que acontece quando a gente sai da presença do Senhor. A gente sofre, irmão. A Bíblia diz em João capítulo 15, o versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. Ei, querido, você sem Jesus, você não é nada. E aquele jovem, ele se arrependeu e mandou uma carta para o seu pai, dizendo: papai, eu me arrependo de ter brigado com o Senhor, de ter saído da nossa casa. Tal hora eu vou passar no trem e eu queria que um sinal, se o Senhor me perdoasse, ou se o Senhor podia me perdoar, coloca uma bandeira branca em cima da árvore. E foi. Quando aquele jovem passou naquele horário combinado, não estava uma bandeira branca. A árvore estava cheia de bandeiras brancas. Querido, a gente pode ter a falha que for, mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não lembra mais, Ele joga no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluias. Eu quero saber nessa noite se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão para a gente orar por você. Aleluias. Se tem alguém nessa noite que quer renovar sua aliança com Deus, voltar para os braços do Pai. Aleluia, jovem ali, venha jovem, para a gente orar por você. Amém, glória a Deus. Aleluias. Vamos orar por essa jovem. Qual o seu nome? Leiliane. Estenda suas mãos para ela. Aleluias. Diga assim: Senhor Jesus,
Pai, nós oramos pela vida de Leiliane, Pai. Nós entregamos a vida dela nas tuas mãos, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, eu profetizo que a partir de hoje, Pai, haverá mudança, Pai, na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que o diabo roubou, a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro restituição, renovo, em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Foi uma honra servir a vocês nessa noite, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Vou passar para o pastor Roberto. Deus é bom, né, irmão? Diga, eu fui abençoado. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero fazer uma oração especial por todos que estão aqui, Senhor. Pedindo ao Senhor que o Senhor abra os olhos espirituais, abra os olhos do entendimento, Pai. Senhor, enquanto eu for pastor nessa igreja, pode até ficar com raiva, pode até não achar bom, mas se a pessoa quiser congregar aqui, eu vou espetar ela para o crescimento espiritual. Eu vou impulsionar, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou chacoalhar, Senhor. Porque eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer cada um daqui desenvolver espiritualmente. Entender quem eles são em Cristo, a autoridade que têm, que podem andar curados, que podem andar sarados, que o poder de Deus habita neles, que macumba não pega no crente, que eles vão avançar. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, libera os anjos de Deus para trabalhar em favor dessa igreja. Repreendo o espírito da morte, repreendo o espírito da enfermidade, da doença. Ordeno ao diabo cessar suas operações. Declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que nenhum dos que estão aqui vão morrer enfermos ou doentes, desde que estejam caminhando em honra, submissão e na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo o espírito da tristeza, repreendo o espírito da morte, repreendo o espírito do desânimo, em nome do Senhor Jesus. Diga, Pai, obrigado por esta noite poderosa. Eu declaro minha família salva, liberta, alcançada. Eu declaro saúde sobre o meu corpo, vigor em nome de Jesus. Diga, meu corpo. Mais forte, irmão. Meu corpo é templo e é morada do Espírito Santo. Diga, eu rejeito toda tristeza, todo desânimo, toda palavra contrária. Saia da minha vida, saia do meu corpo a doença, a enfermidade, o laço do diabo, em nome do Senhor Jesus. Agora dê um glória a Deus bem forte.